Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente? Nossa Senhora. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente. Estamos fora de casa. Mas bora lá pro nosso compromisso, né? Qual é o nosso compromisso? Nos tornar pessoas sábias, né? Então, galerinha, hoje, dia 18 de julho, estamos aqui para mais um dia de leitura. E nesse capítulo número 18, ele começa da seguinte forma: quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo o que é razoável. Pessoal, eu não sei se vocês têm na família de vocês pessoas que ficam mais tempo no quadrado delas e não convivem tanto com os outros, elas se fecham bastante, ficam no seu íntimo ali. Quando a pessoa cria esse hábito de se isolar, de fazer as coisas completamente sozinha, ela tá buscando a sua própria vontade. Quando a gente faz isso, a gente acaba que a gente vai perdendo a capacidade de socializar. E aí, tudo tem que ser do jeito dela. Ela perde a capacidade de abrir mão de algumas coisas. E isso não é legal. Por isso que ele fala, quem se isola procura a sua própria vontade e se irrita contra tudo que é razoável. Porque se não é do jeito dela, ela não consegue ver outra forma de fazer as coisas. Entendeu? Simplesmente pelo fato dela estar vivendo isolada. E Deus, gente, ele não nos fez para ser sozinhos, né? Tanto é que na Bíblia fala, juntai com seu esposo, com a sua esposa e deixai a sua parentela e vai criar sua própria família. Então você vê, por exemplo, aí, as pessoas, nós fomos feitos para viver em comunidade. Jesus, quando mandou os discípulos, mandou sempre de 2 em 2. Ele nunca mandou ninguém sozinho. Então, isso é uma primeira observação para o dia de hoje. Não andar sozinho, né? Aí ele continua: o insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. Olha isso. Você lembra daquela coisa que a gente fala, aquilo que você dá atenção, aquilo que você alimenta expande. Então o que ele está falando, o insensato, ele não tem propensão nenhuma, não tem como primícia ser inteligente, mas sim a expansão do seu próprio sentimento. Tudo aquilo que ele pensa, da forma que ele pensa, aquilo vai ficando maior dentro dele, né? O desprezo ombreia a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte de sabedoria é uma torrente transbordante. O que significa a fonte da sabedoria é uma torrente transbordante, gente? É igual se você tem um rio que transborda em outro rio e que transborda e que vai desaguando em outros lugares. Ou seja, nunca para de jorrar sabedoria. Uma pessoa sábia, parece que o negócio não tem limite. E ela está sempre transbordando na vida do outro. Ela exala sabedoria. Então, quanto mais sábia, mais ela transborda na vida do outro. Não fica bem favorecer um perverso
para prejudicar o direito dos justos. E infelizmente a gente vê muito isso, né, nos dias de hoje. Os lábios do insensato promovem contendas, sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a ruína. Seus lábios são uma armadilha para a sua própria vida. A princípio, quando o tolo faz as coisas, toma decisão de forma sem pegar conselho, né? De forma bem, qual que é a palavra? Rápida, assim, né? Ele não presta atenção. E a sua própria boca acaba sendo a sua ruína. É isso que ele está falando aqui. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas, né? Desculpa aí, pessoal. O frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. O nome do Senhor é uma torre. Para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. Gente, a minha segurança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Já existe, inclusive, a passagem, né? Então, o justo corre para lá para quê? Porque é uma promessa do Senhor, né? Você vai estar seguro. É uma promessa de vida. Por isso que o justo corre para lá, porque se você, se em tudo você consagra a Deus, e se você busca o Senhor, e se você observa e obedece os ensinamentos, você vai obter segurança na sua vida. A fortuna do rico é sua cidade forte. Em seu pensar, ela é como uma muralha elevada. O que ele está falando? Para o rico, a fortuna dele é a cidade forte. Só que, do que adianta? Do que adianta fortuna e não ter sabedoria? Do que adianta? Nada. Então, para ele, aquilo ali é a cidade forte dele. Mas e aí? E no dia que essa fortuna se esvai? E no dia que ela foi embora? Como que vai ser? Vocês sabem que eu tô aqui falando, e o negócio não tá conectado, né? Problema sério. Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Olha isso. Antes da ruína, o coração do homem se eleva. Gente, a vida da gente ela é feita de ciclos, né? Para você que tá aí no Instagram, vocês me desculpem. Eu tô fora de casa e houve um erro aí no comecinho da transmissão. E aí eu comecei a gravar o vídeo, por isso que vocês vão ver que não está no princípio, tá? Da leitura do capítulo, mas tá tudo certo, não tem problema não. Então, gente, a vida da gente é feita de ciclos. E aí o que acontece? Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Então, o que acontece? O tolo, ele sempre se baseia no conhecimento dele. Ele simplesmente não observa a sabedoria. E aí, ele vai lá e se eleva. Só que, de repente, o que acontece?
Se a pessoa é sábia, a sabedoria precede a glória. A humildade precede a glória. Então ele nunca vai entrar em ruína. Mas o tolo, ele tem aquele momento assim, tipo assim, eu sou o melhor, a minha opinião é a que vale, o meu saber, tudo que eu conheço é o que está acima de tudo, aí ele vai cair em ruína. A partir do momento que você tem humildade, isso não acontece, né? Por quê? Porque a humildade precede a glória. Enquanto você for humilde, gente, você não tem compromisso com ser soberbo. Você não tem compromisso com o orgulho. Você não tem compromisso com o erro. Então, nessa vida de ciclo, você está sabendo fazendo o quê? Sempre sendo observador. Além de ser observador, você consegue ter discernimento para escolher e selecionar melhor as coisas. Entende? Então, por isso que o sábio, dificilmente ele cai em ruína. Porque quando está no momento do ciclo e no momento da queda, o que acontece? Ele permanece no topo. Então ele desce muito rápido e já sobe. Porque ele não tem essa coisa de ficar firmado só no que ele conhece como certo ou como errado. Não. A pessoa sábia é exatamente o contrário. Ela não firma, não baseia os conhecimentos dela só no fruto do que ela sabe. Ela pede conselho, ela observa a vida dos outros, ela está sempre modelando alguém. Por isso que é muito difícil um sábio cair em ruína. Aí ele continua: quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. A pior coisa que tem, né, gente? Você tá numa conversa e aí você simplesmente não escuta a frase completa, né? Você não observa e aí o que acontece? Responde. E às vezes o que você está respondendo não tem nada a ver com o que a pessoa está perguntando. É péssimo. Muito ruim. O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? E é o que mais a gente tem nos dias de hoje, né? Pessoas em estado de depressão, pessoas com o espírito abatido. Nós estamos muito com isso hoje. E aí, gente, como erguer essa pessoa? Fala pra mim. Como erguer? Por isso que um dos motivos que eu escolhi fazer essas lives, principalmente na madrugada. Quantas pessoas estão a essa hora da madrugada por aí nas redes sociais com insônia, sem conseguir dormir, simplesmente porque estão com o espírito abatido, porque estão vivendo de passado, ou estão ansiosas, preocupadas com o futuro. E aí o que acontece? Elas simplesmente esquecem de viver o dia de hoje. Eu estou vivendo de passado, eu estou com os olhos lá no futuro e não consigo viver o hoje e o agora. Meus queridos, nós só temos o hoje e o agora. Nós não temos o futuro. E o passado já foi. No passado, não tem mais nada que você possa fazer. O futuro, eu não sei nem se eu tô aqui daqui 10 minutos. Obrigada, Senhor, se eu tiver. Mas não nos pertence. A única coisa que você tem para fazer algo na sua vida é exatamente o agora. Então, isso é uma coisa a se observar, né? Não adianta ficar sem óculos que a pessoa não enxerga, tá, gente? É uma ilusão, uma completa ilusão. O coração inteligente adquire o saber e o ouvido dos sábios procura a ciência, ou seja, ouvir, ouvir, ouvir.
ouve mais e fala menos, né? Busque o saber, ouça mais. O presente de um homem abre-lhe tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga por sua causa primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina a fundo, ou seja, às vezes você está lá divulgando, parece que você tem razão, aí vem a outra parte, né? A história tem sempre 3 lados, né? O seu lado, o jeito que você conta, o jeito que outro conta e a forma correta, o verdadeiro. Às vezes, quando você está contando a história, às vezes não, né? Aquilo que você está falando é sobre a sua perspectiva. Mas aí vem o outro e conta sobre a perspectiva dele. Às vezes parece que as pessoas estão contando até histórias totalmente diferentes. Não, mas peraí, não foi assim que aconteceu. Por quê? Porque o seu jeito, o seu lado da história é totalmente diferente da história do lado do outro. Então, é isso que ele está falando. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior do que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como ferrolhos de uma cidadela. Gente, pior coisa que pode acontecer é você ofender ou ter algum tipo de discussão com seu irmão. É uma tristeza. A família toda sofre com isso. É uma tristeza. Então, muita atenção, muita atenção. Em Provérbios fala muito isso. Praticamente ele fala, melhor ter paz do que ter razão. Às vezes você se exalta numa discussão simplesmente para provar aquela verdade sua. Mas, nossa, é uma coisa que eu falo, gente, por favor, observa isso. Porque depois de ofendido o seu irmão, às vezes o preço a se pagar é muito alto. É a família toda que deixa de estar em comunhão. Às vezes você não consegue reunir mais todo mundo. Aí tem os filhos. Então, por favor, observa isso de coração. Não existe nada mais precioso do que a paz da gente. Não existe. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que amam comerão seus frutos. Aquele que achar uma mulher acha a felicidade. É um dom recebido do Senhor. Gente, em Provérbios fala muito isso, né? A mulher sábia onde encontrar. Mas se o homem encontrar essa mulher, ele está realmente feito na vida. Por quê? Porque a mulher, gente, a casa dela, ela é feliz. A mulher, quando ela é sábia, o marido dela é bem-sucedido. Os filhos dela são bem educados. A casa dela anda sempre em harmonia. Esse é o valor. E aí, por isso que ele fala, quem achar essa mulher, achará a felicidade. É um dom recebido de Deus. Não é pela força do seu braço. Se você se enquadra nessa de mulher sábia, é um dom que Deus te deu. Tudo é graça de Deus. Por isso que quando a gente não dá conta muito de fazer uma coisa, a gente pede a Deus a graça do perdão, a graça de amar ao próximo, a graça de observar os mandamentos. Tudo é Ele que derrama e transborda na vida da gente para que a gente possa fazer isso na vida do próximo. Não é na força do seu braço. Nunca foi. O pobre fala suplicando. A resposta do rico é ríspida. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Ou seja,
melhor ter um único amigo, ou 2 ou 3 únicos amigos, do que muitos amigos. Porque ali pode estar a sua desgraça. Quando você se junta e está no meio de pessoas que não estão comprometidas com a mesma coisa que você, infelizmente, ou a pessoa vai começar a fazer as formas do jeito que você está fazendo, ou você vai deixar e abandonar o seu alvo, a sua meta, e começar a fazer as coisas do jeito da pessoa. A primeira coisa, gente, que liga a gente ao outro é quando você identifica uma coisa que vocês têm igual. Mas, se tudo na vida dela não for íntegro, se ela não estiver em busca de sabedoria e se ela não observar, infelizmente, você vai começar a abrir mão daquilo que você acredita para viver e fazer as coisas da forma que a pessoa faz. E pode ser que nunca consiga chegar aonde você mirou, a sua meta, ao seu alvo. Então, isso é uma coisa muito importante a se observar, tá? Muito cuidado. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. É mais ou menos isso, tá bom? E esse foi o último versículo deste capítulo, né? Então, como sempre, convido vocês a ler de novo. Pega o versículo que faz mais sentido para vocês, estudem sobre ele, né? Compartilha, transborde na vida da pessoa, de outras pessoas essa mensagem. Tem muita gente precisando ouvir. Tem pessoas doentes, sem saber para onde ir, sem ter o mínimo de direcionamento na vida. Então, transborda na vida do próximo, tá? Você tem capacidade, o recurso é você. E tudo que você precisa já tá aí. É só você fazer, tá bom? Um lindo e abençoado dia. E vamos que vamos. Amanhã a gente tá aqui, se Deus quiser. Fiquem com Deus.